Olá, meu assunto de hoje vai ser o terrorismo, e de vários lados. Tivemos uma semana agitada quanto a isso. Primeiro, um ataque num episódio lamentável em Charlottesville, em que um grupo neonazista ligado à Ku Klux Klan, com o discurso de supremacia branca, organizou um evento legal, pediram autorização, foi negado, depois conseguiram, numa segunda aplicação, a autorização para protestar contra a tirada, a derrubada de uma estátua do general confederado Robert Edward Lee de um Parque da Emancipação. E no mesmo local foram então grupos ditos antirracistas, como Antifa, Black Lives Matter e por aí vai. Houve confusão, houve violência, como era de se esperar, e um maluco ligado ao grupo dos neonazistas jogou seu carro em cima da população que estava lá e acabou matando uma mulher. Isso gerou uma revolta enorme, uma cobertura intensa da imprensa, chamando a atenção para a questão da ameaça nazista e por aí vai. Cobraram do presidente Trump uma condenação mais veemente, ele condenou de imediato o ato, e a violência de ambos os lados. Isso não foi bem recebido. 2 dias depois ele foi e nominou os inimigos, citou nominalmente os supremacistas brancos, a KKK, e mesmo assim isso não aplacou a sede de violência política da imprensa, Acharam que o presidente demorou muito ou não foi convincente. E eu queria fazer um alerta de que ele está certo ao condenar ambos os lados. A imprensa pode não gostar muito dessa mensagem, até porque ela tem sido cúmplice da violência redentora, entre aspas, quando vem da esquerda, mas há violência sim de ambos os lados e ambos devem ser condenados. Não há por que só condenar supremacistas brancos, ignorando que existem racistas negros. O movimento Black Lives Matter, por exemplo, ele já pregou em algumas de suas lideranças a morte a brancos. Eles tratam todos os brancos como se fossem demônios em seus discursos, muitas vezes, e são violentos, agridem policiais, por exemplo, como se a polícia mesmo fosse uma força, uma entidade racista, mesmo quando vários policiais alvejados são negros. Tivemos o próprio presidente Obama recebendo na Casa Branca lideranças do Black Lives Matter. E, inclusive, em alguns casos em que marginais negros foram mortos por policiais que estavam reagindo à agressão, o próprio presidente Obama ajudou a jogar lenha na fogueira com um discurso de segregação racial e vitimizando aqueles que, no fundo, são bandidos. Então, é fundamental destacar aqui, na largada, que a imprensa tem sido conivente, o Partido Democrata, a esquerda americana, tem sido cúmplice da violência quando vem da esquerda. Esses antifascistas, os antifas, eles usam todos os métodos fascistas. É a famosa tirania do bem. Eles acham que podem partir para a agressão, calar, por exemplo, palestrantes conservadores em universidades, quebrando tudo, intimidando, ameaçando e usando a violência, porque eles estão do lado bom da história, do lado certo, porque eles são politicamente corretos. Isso faz com que eles acreditem que possam partir para a violência porque seus nobres fins justificam quaisquer meios. Então, quando Trump aponta para os dois lados, ele está certo, mas muita gente não gostou e aproveitou a ocasião para usá-la contra Trump. A gente sabe que tem uma turma que quer derrubar o Trump, não engoliu a sua vitória desde o primeiro dia de governo. E essa turma conta, inclusive, com financiamento de gente como George Soros. Isso é comprovado, não é teoria conspiratória. E os próprios Antifas e Black Lives Matter fazem parte dessa lista. E aí a gente viu a cobertura inteira da imprensa, então, de uma forma muito politizada, torcedora, anti-Trump, cobrando e apelando para o seu eterno duplo padrão. E poucos dias depois acontece um lamentável atentado terrorista em Barcelona,
Mais um de um lobo solitário, né? Claro que não. Essa alcateia gigantesca. Da religião da paz? Claro que não também. Desde os seus primórdios, desde o seu fundador, que o Islã é uma religião violenta. O próprio Maomé foi um guerreiro empedernido que liderou várias expedições militares, e algumas que foram extremamente cruéis com as suas vítimas. Mas o fato é que a cobertura da imprensa diante de mais um atentado islâmico terrorista foi bem diferente. Ali, por exemplo, os Transformers, como a gente brinca, voltaram à tona, saíram de férias, porque enquanto as chamadas antes mostravam claramente o sujeito da ação, supremacista branco mata moça em Charlottesville, de repente os veículos passaram a assassinar pessoas novamente. Van atropela e mata 13 pessoas em Barcelona. Automaticamente nós vimos todos aqueles representantes da esquerda falando cuidado, não vamos nos precipitar, ou então chamando atenção para o risco da islamofobia. Fica evidente o um peso, duas medidas, ou então os dois atentados, duas reações bem diferentes da mídia. Por exemplo, será que só os supremacistas brancos incitam a violência? Nós tivemos não só um caso de atentado recente a políticos republicanos num campo de beisebol por um sujeito que participou da campanha de Bernie Sanders, um socialista assumido dentro do Partido Democrata, como em sua página pessoal do Facebook, que foi imediatamente retirada do ar, né? Porque essa mídia toda, e aí eu incluo o Google, o Facebook, fazem parte dessa agenda progressista politicamente correta, mas a sua página no Facebook continha inúmeras mensagens de ódio aos republicanos, a Trump, e enaltecendo o socialismo e o Bernie Sanders. E a imprensa cobriu isso de uma forma bem mais amena e afastada e sem fazer o link direto com o Partido Democrata. Mas eis que aparece uma gangue, um grupelho de 500 pessoas ou menos numa campanha nacional dos neonazistas para ir lá naquele parque protestar, sendo que havia uma parcela que estava ali para um protesto legítimo, não derrubar a estátua de um líder confederado, né? O Trump deu um checkmate na imprensa quando falou em George Washington ou em Thomas Jefferson, vamos derrubar todas as estátuas de quem teve escravos, por exemplo, né? Esse revisionismo histórico da esquerda que tenta pintar o passado da América como uma coisa a qual se envergonhar e não sentir orgulho. Foi lá que a escravidão acabou, né? Foi no Ocidente que a escravidão chegou ao fim, não na África. Na África ela continuou, inclusive continua em alguns lugares. É na América e no Ocidente que as minorias gozam de mais benefícios, direitos, garantias e prosperidade, não no Oriente Médio, onde os gays são enforcados e as mulheres não podem dirigir. Então, vamos parar com essa história. O histórico do Ocidente é um histórico do qual se orgulhar. E se falam que é um histórico patriarcal do homem branco terrível, o vilão da história, né? É preciso lembrar que é justamente no Ocidente onde as tais minorias têm mais garantias e direitos. Mas, voltando, algumas pessoas estavam no parque de forma legítima para contestar essa decisão de retirar uma estátua, né, de um sujeito imperfeito. É sempre complexo quando a gente analisa a história com o benefício do retrospecto, com a lente de hoje. E repito, se for fazer isso, não sobra quase um, meu irmão. Mas o ponto é que esse grande movimento ameaçador reuniu 500 pessoas, sendo que vários, repito, estavam lá de forma legítima. Ou seja, 200 imbecis neonazistas, execráveis. Enquanto que os movimentos da Antifa e do Black Lives Matter reúnem milhares de pessoas em praça pública e sempre, invariavelmente, acaba em confusão e violência. Eles jogam fogo em policial. Nós, no Brasil, podemos pensar no caso dos Black Blocs em 2013. É um retrato desse mesmo fenômeno. E a imprensa também sempre falava, né, que as passeatas começavam pacifistas e acabavam em paulada. Será que é uma coincidência terrível? Por que nenhuma passeata daqueles que foram pedir o impeachment de Dilma Rousseff, espontânea, com a população brasileira, de fato, em dias
de fim de semana, porque trabalha durante a semana, né? Por que essas manifestações não acabavam em paulada, em quebra-quebra? Por quê? Por que não tinha gente mascarada, né, jogando coquetel molotov na polícia ou depredando patrimônio público? Por que será? Então, é óbvio que a violência existe dos dois lados, mas se for ser honesto e sincero, a verdadeira ameaça vem do lado esquerdo, dos progressistas, dos antifas, dos Black Lives Matter, daqueles que acham que a sua causa permite o uso da violência, porque eles estão combatendo o fascismo, o racismo. E aí, não interprete isso como os 200 imbecis neonazistas de fato, mas como toda a direita, como todo aquele que não é de esquerda ou socialista. Vamos lembrar que a própria imprensa já chamou pessoas como Mitt Romney, que foi candidato à presidência, ou então John McCain, outro candidato, de racistas, de fascistas. É um termo que toda a esquerda radical usa para quem não é da esquerda radical. Então, muito cuidado com esse discurso, com essa frase bonitinha que o Obama usou e que foi o tweet mais curtido da história do Twitter, né? Uma frase inspirada em Mandela, que depois conseguiu, depois de 27 anos que ficou na prisão, falar em união e pedir perdão, mas vamos lembrar que ele era um terrorista comunista, né? Vamos contextualizar, vamos levar em consideração as circunstâncias, e por que não no caso do general confederado? Ou seja, é preciso ser coerente e é preciso acusar o totalitarismo, o uso de agressão e métodos absurdos e violentos de todos os lados. E tem um lado que, evidentemente, tem usado e abusado muito mais desses recursos e com o silêncio conivente, cúmplice da grande imprensa. Uma senadora de Missouri simplesmente desejou que Trump fosse assassinado. Quando o Arnaldo Jabor fala essas bobagens na Globo, a gente até dá um desconto. Mas uma senadora do Partido Democrata, ela tentou imediatamente apagar a sua mensagem postada em redes sociais, mas não deu tempo. E ela está sendo punida por isso. Mas há um silêncio. Eu garanto que muitos no Brasil sequer souberam disso. Por que o duplo padrão? Por que essa conivência, inclusive, com os terroristas islâmicos que ameaçam o Ocidente todo? Até quando vamos ser negligentes e pusilânimes com essa verdadeira ameaça, enquanto que vamos ficar apavorados e fazer um escarcéu e uma cobertura de uma semana intensa da imprensa quando um maluco neonazista vai lá e atropela uma pessoa? Esse sim, um caso claramente isolado. Não há uma ameaça sistêmica nos Estados Unidos ou no Ocidente ligada a supremacistas brancos, mas há, sem dúvida, um risco real da esquerda progressista intolerante, que fala em nome da tolerância e da diversidade e age como os verdadeiros fascistas. Nas universidades, na imprensa e nas ruas. Esse assunto precisa ser intensamente debatido na imprensa, e não tem sido, porque os jornalistas escolheram um lado, e é o lado esquerdo, mesmo quando ele vem cheio de violência. Tivemos um caso claro de um editorial, de um artigo escrito e publicado no Washington Post, lembrando que há 3 grandes veículos de referência para a imprensa brasileira nos Estados Unidos, Washington Post, CNN e New York Times, todos eles de esquerda, e esse artigo falava que o liberalismo americano, que é a esquerda progressista, não tem mais nada a ver com o liberalismo clássico, fracassou ao conter a grande ameaça da supremacia branca. E era hora de jogar algumas pedras, não mais palavras. Isso, meus caros, um texto publicado no Washington Post. A imprensa americana cruzou o Rubicão e não tem mais volta. Ela está endossando o uso de violência. Depois vem a reação e aí ela vai ficar de mimimi e vai reclamar e vai chiar e vai superdimensionar essa reação desses meia dúzia de malucos
que falam em supremacia branca. Eu fecho com um gancho para um caso recente no Brasil. Tivemos 2 atos de violência, de intolerância contra candidatos, potenciais candidatos, tidos como de direita. Um deles nem é, que é o João Dória, de um partido de centro-esquerda, o PSDB. Mas tanto João Dória como Jair Bolsonaro levaram ovadas de fascistinhas de esquerda. A reação a ambos os casos deve ser a mesma. Inadmissível agir dessa forma para com políticos ou qualquer pessoa de qualquer lado e qualquer partido. Infelizmente, justiça seja feita, alguns seguidores mais fanáticos de Bolsonaro vibraram, festejaram quando Dória foi o alvo. É preciso lembrar que tem o dia do pombo e o dia da estátua. Por isso mesmo, nós temos que ser coerentes e levar em consideração princípios. Violência não é aceitável, seja de que lado for. Essa foi ou não foi a mensagem de Donald Trump?